isso. Então, eu designo sempre o último bimestre para ele, e como na semana que vem vocês têm prova, então nós estamos encerrando nessa semana o direito individual do trabalho. São muitas questões, né, muitas dúvidas e tal, que eu vou destinar a nossa próxima aula, que é amanhã, para a gente fazer uma revisão geral, discutir os principais tópicos dessa matéria final. Eu sei que sempre ficam dúvidas, principalmente sobre prescrição e decadência, que a gente tratou aqui com algumas dúvidas, e então a gente vai voltar a falar disso. E algumas jurisprudências que eu gosto sempre de colocar na última aula, tá? Hoje, então, para encerrar essa matéria, essa disciplina maravilhosa que eu gosto tanto, espero que vocês tenham se encantado, e que tem tantos concursos Brasil afora, temos 23 TRTs, Ministério Público do Trabalho em cada um deles, então são muitos cargos de analista e técnico, e muitos cargos também de magistratura, e Ministério Público, né? Eu sempre tenho batido uma tecla com vocês que é uma carreira filé no âmbito trabalhista, é o tal do Ministério Público do Trabalho, porque poucas regiões do país, felizmente, não foram erradicados o trabalho infantil e o trabalho escravo, né? Graças a Deus, a gente tem poucas regiões em que ainda persiste esse tipo de trabalho. Portanto, o Ministério Público do Trabalho tem outras questões correlatas para tratar, né? Agora, com a pandemia, muitas fraudes, surgem novas questões aí, violação de intervalo, todos esses acordos aí, multas, fraudes, outras áreas que se abrem para atuar coletivamente o Ministério Público do Trabalho. Bom, hoje, de quem que nós vamos tratar? Nós vamos tratar de dois trabalhadores não menos importantes que os demais. Eles têm um capítulo próprio na CLT, que são os menores e as mulheres. Alguns dizem que a CLT teria que ser até revogada no capítulo das mulheres, tá? Por incompatibilidade com o artigo 5º da Constituição, né? Que igualou as mulheres aos homens em tudo, né? Em direitos. Mas, assim, tem algumas questões que são muito afetas às mulheres. Por exemplo, a maternidade, o intervalo de amamentação. Então, a gente tem questões aí que não são inconstitucionais. Pelo contrário, são constitucionais, que decorrem do físico dessa mulher, da sua constituição orgânica, né? De mãe, muitas vezes gestante no trabalho. Então, a gente precisa de um capítulo ainda na CLT que trate dessas questões, que são bem importantes, que ainda prevaleçam, tá? E o menor, né, o menor de idade também precisa de um capítulo próprio, porque ele tem questões principalmente afetas à jornada de trabalho e o tipo de trabalho que ele possa fazer, que também dependem de legislação própria. Para vocês terem uma ideia, tem uma lista de mais de 20 profissões que eu coloquei lá para vocês no portal, né? Mais de 20 atividades empregatícias das quais o menor não pode trabalhar, né? Então, assim, é importante que vocês tenham esse conhecimento para orientar as empresas, para orientar trabalhadores, porque o menor, muito embora ele possa tirar a CTPS, hoje a CTPS digital, não sei se vocês sabem, mas é exclusivamente por meio eletrônico, e muito embora ele possa retirar
fazer essa CTPS online, muitas atividades ele não pode trabalhar, e ele precisa saber quais atividades são essas para não incorrer em violação. O empregador precisa saber e o próprio empregado, né, para não violar o ECA, inclusive seus pais responderem, né, perante o ECA, o Instituto da Criança, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós vamos começar falando do menor. Eu vou falar de pontos principais que têm sido cobrado alvo da OAB, tá? Principalmente exame de ordem, que vocês estão próximos, e também concursos para técnico, analista dos TRTs. Então, o menor, na Constituição, ele é tratado no artigo 7º, inciso 33, né? Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18. Menores de 18. E de qualquer trabalho a menores de 16. Ou seja, isso aqui sempre é cobrado, gente. Qual é a capacidade, idade para trabalhar? 16 anos. Muito cuidado com isso, não é 18. Então, a idade mínima para o trabalho é 16, salvo a partir de 14 como aprendiz. Como aprendiz a partir dos 14. Tá? Mas a partir se for para um trabalho normal, que não seja aprendiz, é a partir dos 16 anos. Então, os concursos costumam colocar 18 e tal, para confundi-los, tá? Capítulo 4, a partir dos artigos 402, a CLT trata, então, dos menores. Considera-se menor, para efeitos da CLT, o trabalhador de 14 a 18, tá? 14 a 18 anos. Você tem que tomar cuidado, se o concurso vai pedir a Constituição ou vai pedir essa disposição do 402. Para a CLT, menor é aquele de 14 a 18, né? E a Constituição elenca como idade mínima aos 16 anos, tá? Ou seja, vocês têm que fazer essa análise aí conjugada, né? Na Constituição, eu tenho um trabalho permitido aos 14, também se vocês observarem, tem plena compatibilidade esse 402 com o artigo 7º, inciso 33. Na verdade, eles querem dizer a mesma coisa, que pode-se trabalhar como menor dos 14 aos 18. Só que 14, lembrando da CF, é na condição de aprendiz. Vejam bem, na primeira disposição que a CLT traz em parágrafo único, com relação às disposições daqui desse capítulo do menor, a partir do 402 em diante. O trabalho do menor reger-se-á pelas disposições do presente capítulo, exceto, então eles costumam colocar em concurso, inclusive, a serviço das oficinas que trabalhem exclusivamente a família do menor. É exceto. Ou seja, pode ser que seus familiares, família do menor, tá? Família, entenda-se pai, mãe, tutor, né? Curador não, tutor. Tá? Então, salvo se estes aqui tiverem uma disposição diferente, ok? Então, regras gerais, se ele trabalhar para outras pessoas que não sejam a família, lembrando, pai, mãe, tutor. Ele vai se reger pelas disposições desse capítulo. O 403 é a mesma coisa que a gente já falou da Constituição. E o 405 traz
as proibições, né? Ao menor não será permitido, ou seja, é proibido nos locais e serviços perigosos e insalubres, constante de quadro aprovado pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho. Eu já vou mostrar para vocês quais são essas atividades que são proibidas ao menor, tá? Já vou falar. Locais e serviços prejudiciais à sua moralidade. Para fins do Código da CLT, quais são esses locais? Ó? Prejudiciais à moralidade. Aquele prestado em teatro, cinema, teatro de revista, cinemas, boates, cassinos, cabarés, dances e estabelecimentos análogos. A gente tem que lembrar que a CLT foi promulgada em 1943, então a gente tinha muito isso, né? Aquelas boates pequenas, teatro de revista, enfim, não pode, tá? Por isso que os menores que vão trabalhar numa peça de teatro, eles precisam de autorização, né, certinho, que os pais autorizem, precisa de autorização do juizado de menores, tá? Empresas circenses, em funções de acrobata, saltimbanco, ginasta e outras semelhantes. Isso aqui é considerado prejudicial à moralidade. Produção, composição, entrega ou venda de escritos, impressos, cartazes, pinturas, gravuras, desenhos, né? E a gente vê muito isso, na verdade, isso aqui é para inglês ver. A gente vê, na verdade, muitos menores entregando impressos na rua, certo? Vendendo bala. Existe todo um programa, um combate a isso, né, do Ministério Público, tá? Consistente na venda a varejo de bebidas alcoólicas. Então, serviços prejudiciais à moralidade são esses das linhas A a D. Locais prejudiciais, aí o parágrafo 2º diz o seguinte: o trabalho exercido nas ruas, praças e outros logradouros dependerá de prévia autorização do juiz de menores. Então, não é autorização do juiz do trabalho, isso também cai muito em concurso. É autorização do juiz de menores, ao qual cabe verificar se a ocupação é indispensável à sua própria subsistência ou é de seus pais, avós, irmãos, e se dessa ocupação não poderá advir prejuízo à sua formação moral, certo? Então, o juiz que vai dar a autorização. Professora, juiz de menores seria o juiz da vara de infância e juventude? Isso, exatamente. Juiz da vara da Entendi. infância. Tá? Nas localidades em que, então, assim, aproveitando o gancho do que o Jonathan perguntou, esses atores mirins, tá? Atrizes da Globo, eles precisam de autorização do juiz da vara da infância. E aí, aplica-se ao menor algumas disposições sobre o trabalho da mulher, tá? Analogicamente, a gente vai ver quais daqui a pouco. O juiz de menores, entenda-se da vara da infância, poderá autorizar ao menor o trabalho a que se referem as letras A e B do parágrafo 3º do 405. Né? Então, A e B, trabalho em teatro, cinema, boates, cassinos, poderá, conforme o juiz, né, vai verificar em cada caso concreto. Vocês sabem que a gente tem muitas ginastas que trabalham em circo, né, Circo Soleil, por exemplo, tá? Desde que ele se certifique, olha só o que ele vai analisar, o juiz, desde que a representação tenha um fim educativo ou a peça de que participe não seja prejudicial à sua formação moral. E desde que se certifique
ser a ocupação do menor indispensável à própria subsistência ou a de seus pais, avós, irmãos, e não advir nenhum prejuízo à sua formação moral. Então vejam que toda a CLT vai norteando-se pela questão da moralidade, tá? Que ele tem todo o juízo moral em formação menor. Por isso, dependendo do trabalho, se prejudicar a sua moralidade, o juiz pode não autorizar, tá? Verificado pela autoridade competente que o trabalho executado é prejudicial à saúde, ao desenvolvimento físico ou à sua moralidade, poderá ela obrigá-lo a abandonar o serviço, devendo a respectiva empresa, quando for o caso, proporcionar ao menor todas as facilidades para mudar de funções. Tá? Então, tem essa possibilidade que a CLT coloca, que verificada no caso concreto, a empresa daí pode alterar a função, tá? Não precisa mandá-lo embora em princípio, ela vai ter uma faculdade de alterar essas funções. Quando a empresa não tomar as medidas possíveis e recomendadas pela autoridade competente para que o menor mude de função, configurar-se-á a rescisão do contrato de trabalho, nos moldes do 483, ou seja, aqui nos moldes da rescisão indireta, tá? Indireta do contrato de trabalho. Ou seja, culpa do empregador. Ao responsável do menor, isso aqui também despenca em concurso público, dispensa, tá? Despenca, não cai. Ao responsável legal do menor é facultado pleitear a extinção do contrato de trabalho, desde que o serviço possa acarretar para ele prejuízos de ordem física ou moral, certo? Para maior segurança do trabalho e garantia da saúde dos menores, a autoridade fiscalizadora poderá proibir-lhes o gozo dos períodos de repouso no local de trabalho. Então, os intervalos, né? Também podem ser. E isso aqui, gente, vocês têm que ver que tudo isso depende dos pais, depende de alguma denúncia ao MPT, que está sendo, né? Que tem um trabalho lá nessa esfera, tá? Tudo isso depende disso. Agora, vamos supor, o pai não fala nada e o MPT também não descobre. Então, tem muito menor que trabalha em condições que não poderia estar trabalhando, certo? Que a gente depende de fiscalização e de uma consciência dos pais, né? Eu estava falando para os alunos do sexto, falando de responsabilidade dos pais pelos filhos menores, que no Brasil, infelizmente, muitos filhos são deixados, vamos supor, o pai precisa trabalhar e a mãe, são deixados sozinhos em casa. Nós não temos no Brasil ensino integral, que seria o ideal. A criança ir para o colégio às 8 e sair, sei lá, com a minha sobrinha em Paris, ela sai às 16h30, todos os dias. Então, tem esportes à tarde, tem música, tem inglês, tem uma série de coisas na escola, que é o melhor lugar para o menor estar. Porém, o que a gente vê no Brasil? Os menores precisam colaborar com a renda familiar, contribuir com a renda familiar, muitos ficam sozinhos em casa, se envolvem com más companhias, e esse pai e essa mãe não tem outro jeito de fiscalizar, e quando vão ver já é tarde. Então, acontece tudo isso que a gente tem assistido, né? Menores grávidas. Eu fiquei horrorizada com aquele depoimento do médico que fez o aborto da menina de 10 anos. Ele disse que aquilo lá é o dia a dia dele. Ele trabalha com isso. Eu fiquei chocada dele dizer que é muito comum em Pernambuco, no Nordeste, ver meninas para eles lá de Fortaleza, de várias regiões,
com esse problema, grávidas por abuso. Então, assim, a gente não tem um ECA, a gente tem uma legislação muito boa, que é modelo no mundo. O nosso ECA é uma das grandes legislações que a gente tem, mas ele é muito bonito na teoria, né? Na prática, a gente tem pouca fiscalização dos conselhos tutelares, eles não dão conta, né? São poucos, infelizmente. E no âmbito do trabalho, quando a gente vê, tem situações de menores que ainda trabalham em carvoarias, mais para o norte, claro, nordeste, né? Menores trabalhando em carvoarias, menores se prostituindo, que é um absurdo, é uma coisa que eu fiquei chocada quando eu visitei Fortaleza, por exemplo, tá? Então, assim, essa questão da duração do trabalho também cai bastante. Eles têm direito ao mesmo intervalo interjornadas, entre as jornadas, que o trabalhador normal, tá? Então, isso aqui não tem grandes segredos, 11 horas. Entre uma jornada e outra, 11 horas. É vedado prorrogar a duração normal diária do trabalho do menor, salvo até 2 horas, independentemente de acréscimo salarial, mediante ou acordo. Alguém está com áudio? Até 2 horas, independentemente do acréscimo salarial. Então, essa jornada de trabalho dele pode ser acrescida de 2 horas. Desde que o excesso de horas em dia seja compensado pela diminuição no dia seguinte. E observando o limite máximo de 48 horas semanais, tá? Então, essa regrinha aqui, vocês têm que saber. Ah, professora, e o horário de trabalho do menor? Veja, o horário de trabalho do menor, regra geral, são 6 horas, tá? Mas ela pode ser prorrogada até 2, então ela pode se estender a 8, porque tem alguns que estudam à noite, tem alguns que os pais já colocam, né? Tá terminando ali o ensino fundamental, o médio, já coloca à noite, certo? Excepcionalmente, por motivo de força maior, nesse caso, pode se estender até 12 horas, certo? Então, aqui, até 2, mediante convenção ou acordo coletivo, podendo chegar a 48 horas semanais, e excepcionalmente por força maior, até o máximo de 12. E daí ele tem que receber pelo menos com 50% a mais. Esse dispositivo também cai bastante quando o menor for empregado em mais de um estabelecimento, as horas de trabalho em cada um serão totalizadas. Então, tem que se observar se essa regrinha aqui está sendo cumprida do 413. Se ele tem, por exemplo, 2 empregos, não pode passar de 48 horas semanais. E tem que haver convenção, acordo coletivo, tá? Para prorrogar a jornada do menor. Tem que haver convenção ou acordo coletivo. Ó, essa disposição aqui é muito importante. Ou seja, tem que haver uma autorização do sindicato. Deveres, né, na aprendizagem. Como que funciona a aprendizagem? Eu me recordo de ter falado já para vocês sobre isso, mas eu vou recordar. Então, vejam bem, a aprendizagem é dos 14 aos 24 anos, certo? E ela tem a ver, ela é feito um convênio com o sistema S de ensino, tá? SESC, SENAI, SENAT, ensinada uma profissionalização, um ofício para esse menor, certo?
E aqui o 424 é dever dos responsáveis legais de menores, pais, mães ou tutores, afastá-los de empregos que diminuam consideravelmente o seu tempo de estudo. Isso que eu falo para vocês, que é para inglês ver, né? Muitos pais não fazem isso. Tem pai que tem aquela mentalidade ainda, é melhor trabalhar do que estudar. Eu sempre trabalhei e tal, né? Meu pai mesmo falava sempre isso. Melhor trabalhar que estudar. Reduza o tempo de estudo necessário à sua saúde, à constituição física ou prejudique a sua educação moral. O empregador cuja empresa ou estabelecimento ocupar menores será obrigado a conceder-lhes o tempo necessário à frequência às aulas. E aqui o 428, que cai muito, tá, gente? O 428 define o contrato de aprendizagem. Professora, qual a diferença, Renata, qual a diferença de contrato de aprendizagem para estágio, estagiário? Aqui nós temos o programa de aprendizagem e formação técnico-profissional, tá? Formação técnico-profissional metódica. No estágio, não. No estágio, apenas é um aliado do ensino. No estágio, não se ensina uma profissão metódica. No estágio, apenas uma complementação aos estudos, certo? Cuidado para não confundir isso. O estagiário não tem essa questão aqui da idade, de 14 a 24 anos. No contrato de aprendizagem, nós temos essa estipulação expressa dos 14. Deixa eu admitir alguns alunos aqui que estão esperando. Então, no contrato de estágio, queridos, lá apenas a lei do estagiário, ela fala assim, que anos finais do ensino fundamental já pode ser estagiário, são aquelas estagiárias da Caixa Econômica e tal. Apenas se fala nisso, não se fala em idade. Quando eu falo de contrato de aprendizagem, tem essa idade estabelecida no 428, de 14 a 24 anos, não é 14 a 18. Pegadinha de concurso também, sempre cobram isso, porque é uma idade diferente, né? 24 anos ainda é aprendiz? Como assim? E vocês têm que lembrar uma regrinha que é muito parecida com o contrato de estágio. O contrato de estágio tem prazo de 2 anos. O de aprendizagem também, salvo para o portador de deficiência. Então, o portador de deficiência pode ter um prazo maior, certo? Ele pode ficar além até dos 24 anos e ele pode ficar além dos 2 anos. Por quê? Motivos óbvios, né? O portador de deficiência, ele já tem uma limitação toda. A gente vê, por exemplo, síndrome de Down, que é muito importante, tem toda uma função social, a inserção deles na sociedade e tudo mais, um trabalho, né, para eles é muito importante e tem essa conotação de aprendizagem, de estágio, tá? Então, quer se estimular que as pessoas portadoras de deficiência se insiram no meio social. Por isso que eles têm regras diferentes dos trabalhadores menores comuns. Por favor. Então, lembrar disso, tá? Formação técnico-profissional metódica. Metódica. E outra coisa, outro detalhe bem importante de diferenças entre o estagiário e o aprendiz. O aprendiz, ele tem registro em CTPS. Olha aqui, ó, a validade da aprendizagem pressupõe registro em CTPS, matrícula e frequência do aprendiz à escola. O estagiário também tem que comprovar que ele
estuda, né? Então, eles pedem aqueles relatórios e tudo mais. Nisso são parecidos. Mas o aprendiz, ele nada mais é do que um empregado. Ele é um empregado, certo? Com todos os direitos trabalhistas. Já o estagiário, não. Tá? O estagiário, a Lei 11.788 de 2008, diz expressamente que não se formará o vínculo, salvo se não caracterizado, né, um dos requisitos da lei do estágio. Mas, regra geral, não forma vínculo. A validade do contrato pressupõe, então, registro em CTPS, matrícula e frequência do aprendiz na escola, caso não haja concluído o ensino médio. Então, ele precisa de frequência até concluir, né? Caso ele ainda não tenha concluído o médio, e a inscrição em programa desenvolvido por entidade qualificada de formação técnico profissional metódica. Eu dei um exemplo para vocês do Sistema S, que é o mais comum, tá? No direito do trabalho, é o mais utilizado. Mas a gente também tem outros programas. Tem outros programas que envolvem essa formação técnico-profissional metódica, certo? Sei lá, não me veio aqui na cabeça agora, mas tem cursos dados de mecânico, de outras profissões. Vamos pensar os aprendizes do Banco do Brasil, na Caixa Econômica. Eles não estão necessariamente matriculados no Sistema S. Eles podem estar matriculados em outro programa, mas que visam o quê? Formar um bom empregado naquela área específica, tá? Será garantido o quê? O salário mínimo. É o salário mínimo hora, tá? Infelizmente, é o salário mínimo hora. Já tive clientes que reclamam, mas a gente faz tudo que o empregado e tal, não se aplica a convenção coletiva. Não, infelizmente, se é menor, é o salário mínimo hora. Então, vejam o que eu falei para vocês, que também cai muito. O contrato será de 2 anos, exceto quando o aprendiz se tratar de um portador de deficiência. A idade não se aplica aos aprendizes portadores de deficiência, então nem a idade, nem o limite de 2 anos. Para fim do contrato de aprendizagem, a comprovação da escolaridade do aprendiz portador de deficiência mental, então vamos pensar em alguém que tem um grave autismo, ou mesmo, como eu falei para vocês, o síndrome de Down, deve considerar, sobretudo, as habilidades e competências relacionadas com a profissionalização. Nas localidades onde não houver oferta de ensino médio para o cumprimento do disposto no parágrafo 1º, a contratação do aprendiz poderá ocorrer sem a frequência à escola, desde que ele já tenha concluído o ensino fundamental. Então, veja, o legislador abriu uma exceção de não precisar ter essa frequência a uma escola, se tiver sido concluído o ensino fundamental, pelo menos. Muito cuidado que aqui nos concursos eles colocam, se já tiver sido concluído o ensino médio, é o ensino fundamental. Aqui é a questão do Senai, né? Então, os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e a matricular empregados no Serviço Nacional de Aprendizagem, de 5% a 15% no máximo dos seus trabalhadores. Então, toda empresa, queridos, tem que ter esse programa, tá? É lógico, eu não estou falando de pequenas empresas. Sociedades aí
simples, de profissionais liberais, não, estão dispensadas. Mas acima de 20 empregados, lembram, tem a regrinha da CIPA e tem que matricular e empregar aprendizes de 5 a 15%. Aqui é para a lei cumprir a sua função social, para a formação desses menores. Vocês sabem que no Brasil, né, a gente está tendo agora, nesse governo, o enaltecimento aos cursos técnicos, né? Então, assim, o governo, me parece, não tem valorizado tanto o ensino superior, mas quer implementar mais cursos técnicos. Mais ou menos a visão que teve Getúlio Vargas nessa época, né? A questão dos aprendizes, certo? Que mais? Na hipótese dos Serviços Nacionais de Aprendizagem, o SENAI, não oferecerem cursos ou vagas suficientes para atender a demanda dos estabelecimentos, esta poderá ser suprida por outras entidades, aquilo que eu falei para vocês, outras entidades de profissionalização metódica, de formação metódica, escolas técnicas de educação, entidades sem fins lucrativos que tenham por objetivo a assistência ao adolescente e a educação profissional, registradas junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, cada município vai ter essas entidades, deveria ter, né? Seria uma beleza se tivesse, mas muitos não atendem esse dispositivo. Aos aprendizes que concluírem os cursos de aprendizagem com aproveitamento, será concedido o certificado. Tranquilo. A contratação poderá ser efetivada pela empresa onde se realizará a aprendizagem ou pelas entidades mencionadas no inciso 2, caso em que não gera vínculo de emprego com a empresa tomadora do serviço. Então, tem esse porém aqui, tá? Não vai gerar vínculo se ele for contratado pelas entidades do inciso 2. Entidades sem fins lucrativos, ok? A duração, olha o que eu estava falando para vocês. A duração de trabalho, 6 horas. Então, 6 horas. Sendo vedadas a prorrogação e a compensação de jornada. O limite previsto neste artigo pode ser de até 8 horas diárias para os aprendizes que já tiverem completado o ensino fundamental. Então, pegadinha de concurso, queridos. Aprendiz tem uma duração máxima de 6 horas, tá? Sendo vedada a prorrogação e compensação. O menor, que a gente viu um pouco lá acima, ele não tem uma jornada de trabalho máxima de 6. Geralmente, ela é de 6 por aplicação analógica desse dispositivo. Mas pode ser de 8, que nós vimos, e ser de até ter um excesso de até 2 horas, desde que convencionado em acordo e convenção coletiva, podendo chegar ao limite de 48 horas. Olha como é diferente da disposição, 48 horas por semana. O aprendiz não excederá de 6, sendo vedada a prorrogação e compensação. Pode ser até 8? Pode, para aqueles que tiverem completado, novamente, o ensino fundamental. Então, para a nossa legislação, o ensino fundamental é muito importante para o caso do aprendiz. E a extinção do contrato? Vai ser no seu termo ou quando ele completar 24 anos. Certo? Ressalvada a hipótese lá do portador de deficiência. Ou ainda antecipadamente. Então, as hipóteses de outras dispensas, desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz, falta disciplinar grave. Professora, que faltas são essas? As faltas lá
do artigo 482, do trabalhador comum. Ausência injustificada à escola que implique a perda do ano letivo. Não é só ausência injustificada, ela tem que implicar na perda do ano letivo. Infelizmente, a gente tem muito disso, né? O menor começa a trabalhar como aprendiz e ele não dá conta e tal, e ele acaba deixando a escola. E aí a empresa pode dispensar por isso. E também tem o pedido de demissão, a pedido do aprendiz. Então, cuidado, queridos, que muito embora ele seja um empregado, ele vai ter essas condições de dispensa. Lembrar que não tem multa do 477, por quê? A multa de 40%, porque é um contrato a termo, é um contrato com prazo determinado. Então, não tem por que receber 40% do fundo de garantia, aviso prévio. Ele sabe o dia que vai terminar o contrato dele, tá? É isso. Eu queria mostrar para vocês, antes de falar do trabalho da mulher, algumas profissões aqui, são uma gama de várias profissões, uma lista de atividades proibidas ao menor, tá? Vejam lá, ó. Agricultura, pecuária, exploração florestal. É o que mais a gente tem, né? Esses menores lá no norte estão trabalhando, tá? Operar máquina agrícola, dirigir trator, não, produção do fumo, algodão, sisal, cana-de-açúcar e abacaxi, colheita de cítricos, pimenta e semelhantes. Aqui já falei, né, do fumo, da cana-de-açúcar, pulverização com agrotóxicos. O agrotóxico, né, gente, ele é cancerígeno. Então, é muito perigoso. Ele tem muitas pessoas que têm câncer no futuro porque trabalharam com seu pai na roça e mexeram muito com agrotóxico. Então, agrotóxico é muito prejudicial para a saúde. Tem que ter bastante cuidado. Extração e corte de madeira. Carvoarias nem preciso falar, né? Mas, ó, pesca em manguezais e lamaçais. Tem muito isso aqui no Nordeste, menor trabalhando com isso. Cata de iscas aquáticas, cata de marisco, que exige um mergulho com ou sem o equipamento, em condições hiperherbárias, indústria extrativa, né? Cascalho, cantarias e o preparo do cascalho. Então, se vocês trabalharem no MPT, o concurso é nacional, tá? Do Ministério Público do Trabalho. Então, pode ser que você seja nomeado para trabalhar lá em Belém do Pará, interiorzão, entendeu? Ou Manaus. E aí, vocês vão ter que ir a campo verificar esses trabalhos aí infantis ou menores, nesses extraindo, na retirada ou corte de pedras, instrumentos cortantes, extração de mármores, granitos, pedras preciosas, escavações, garimpos, minas e subsolo a céu aberto. Então, tem aqui um monte de coisa, tá? Só estou dando alguns exemplos para vocês. Reciclagem, ó, isso aqui a gente tem no Paraná, menor trabalhando. Reciclagem de papel, plástico e metal. Se a gente for ver, tem muitas famílias que vivem da reciclagem, né? E aí acabam colocando seus filhos para trabalhar. Complicado, que é proibido. Preparo de plumas e crinas, aqui a gente já falou. Condições, tecelagem, resíduos. Então, assim, tem muita coisa. Curtume, matadouros e abatedouros. Lembrar, tá, queridos? Destilarias de álcool, cortiças. Então,
Eu coloquei essas atividades para vocês terem consigo, para orientar as pessoas, para orientar as empresas que os doutores atenderem. Ter muito cuidado. Por exemplo, tem muitos operadores do direito que não sabem que é proibido o trabalho doméstico. Então, assim, ó, serviço doméstico é proibido ao menor de 18 anos. Proibido. Artesanato, cuidado com pessoas. Vigilância de crianças, de pessoas idosas ou doentes. E a gente tem aquele conceito no Brasil, pelo menos assim, algumas famílias têm, não é? De trazer o menor lá do sítio para trabalhar. É muito comum isso no interior, né? Para ensinar a ser doméstico. Agora é proibido por lei. Então, isso aí desde 2008, tá? Desde a época do governo Lula, que nós ratificamos uma Convenção Internacional de Proteção do Trabalho Infantil. Então, o serviço doméstico é proibido, mesmo que seja para, vai olhar, né, aquela menina de 15 anos vai olhar outra criança. Não pode mais, certo? Muito menos pessoas idosas, doentes, muito menos. Levantamento de peso, a gente tem que saber, né, que o menor, no máximo, superiores a 20 quilos para o gênero masculino e 15 para o feminino. Aqui é uma disposição para o menor, tá? 20 quilos. Então, assim, tem muita coisa aqui que vocês podem ler depois com calma. É uma lista gigante de trabalhos proibidos que o Brasil ratificou a convenção. Ela vem da Convenção Internacional do Trabalho Infantil, tá? Eu não me recordo se é acho que é 138, a Convenção Internacional de Direitos do Brasil adepto. Voltando aqui, queridos, a gente vai falar um pouquinho do trabalho da mulher agora. A mulher, na Constituição, o que a gente tem? Fora o artigo 5º, que iguala mulheres e homens, né? Vocês têm que pensar igualdade em seu aspecto, sempre pensem no sentido aristotélico da igualdade, tá? Igualdade substancial, ou seja, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na exata medida das suas desigualdades. Então, por óbvio, que a mulher tem uma situação diferente do homem, que é a maternidade, que é a força física. Nisso, ela precisa ser tratada diferente. Então, assim, a gente tem a licença gestante, que no Brasil ainda é de 120 dias. Existe projeto de lei para elastecer para 6 meses. Né? No serviço público já é assim, 180 dias. Embora eu acho que com a reforma trabalhista que veio e tal, que foi muito pró-empresas, né? Eu acho que dificilmente vai passar esse projeto, tá? De 180, tal qual no serviço público, né? Mas as empresas cidadãs, que são aquelas empresas que tributam por lucro real e não presumido, são, por exemplo, as SAs, tá? Grupo Mufato, um exemplo, tá? Para vocês. Grandes empresas, SA, elas podem incluir o trabalhador no programa cidadão, tá? Programa cidadão, elas têm o benefício de abater do imposto de renda 2 meses se elas concederem 180 dias. Então, assim, muitas empregadas me questionam sobre esse programa da empresa cidadã, né? Me questionam, inclusive, por que a empresa não está seguindo, se ela tributa por lucro real. Porque, queridos, a empresa tem que querer seguir e ver vantagem nisso. A maioria delas não vê vantagem, né? Tive uma cliente uma vez, mas doutora,
eu soube que a minha empresa é cidadã, ela é SA e tal, e não me concedeu a licença gestante de 180 dias. É porque ela é uma faculdade da empresa, entende? Descontar, abater no IR, 2 meses. Muitas empresas acham que 2 meses para ela não é nada. Então, para que abater do imposto de renda? Esse é o benefício da empresa cidadã. Portanto, as empresas, a maioria, não segue, não vê vantagem. Ficar com a sua empregada, né, ter que pagar outro substituto, mas para a mulher seria muito bom, né? As empresas seguissem mais para a mulher, para o bebê, né? Para a criança e tal. Aliás, gente, falando em direitos da mulher, não sei se vocês têm visto várias jurisprudências agora, no período de pandemia, assegurando às mulheres, tá? Que, se possível, lógico, né? O teletrabalho, tá? Assegurando, tem várias jurisprudências. Eu tenho tido clientes que me questionam, doutora, mas eu estava em teletrabalho por causa da pandemia e tal, eu estou com a minha criança sem creche, entendo que eu volte. Então, tem várias jurisprudências no sentido de que é para a empresa mantê-la em teletrabalho. Lógico que tem serviços que não tem jeito, tem serviços que são impossíveis, né? Mas, por exemplo, a minha atividade, professora, é para manter em teletrabalho na pandemia. Ou seja, não tem como... tem muitas jurisprudências aí favoráveis às mães nesse sentido, tá bom? Essa questão aqui do 374, a duração da mulher poderá ser elevada no máximo a 2, é elevada de inconstitucionalidade, tá? Porque essa questão da jornada é muito delicada. Na verdade, a jornada de trabalho, o entendimento jurisprudencial é de que a mulher possa fazer, sim, mais que 2. Entende? Não precisa de convenção ou acordo coletivo, desde que a empresa pague. Então, não tem sido aplicado esse 374 à risca por incompatibilidade com a Constituição, já que mulheres e homens são iguais para o exercício da jornada. Então, vejam, essa aqui do 379 também, ó, é vedado à mulher o trabalho noturno, exceto as maiores de 18 anos. Esse aqui é um ranço que nós temos da era getulista, em que a mulher tem alguns dispositivos da CLT, vocês vão ver em processo, e para litigar ela precisa de consentimento do marido. Tem alguns dispositivos antigos que nem a reforma trabalhista suprimiu ainda, já deveria ter suprimido, perdeu uma excelente oportunidade. Esse aqui também é um deles, um serviço de enfermagem, piada, né? O que mais nós temos é mulheres trabalhando à noite na enfermagem. Telefonia, rádio, tá? Então, esse aqui não se aplica. Professora, Pois não. teve um acontecido com uma amiga da minha mãe, que ela trabalhava na cozinha de uma dessas empresas grandes que tem aqui em Arapongas. E só que ela trabalhava no período noturno, madrugada, assim, saía 4 horas da manhã, ia embora. Uhum. E um dia ela ia de bicicleta para casa, ela foi assaltada, tentaram coisa pior com ela e tal. E aí foi feito boletim de ocorrência e tal, e ela comentou com o empregador, Uhum. e aí o empregador forneceu um transporte para ela e para outras funcionárias que trabalhavam lá, enfim, Olha, gratuito e tal. É, e só que daí, conversando com a minha mãe, ela falou, não, mas eu acho que foi porque tem lei disso e tal. Eu falei, eu nunca ouvi. Aí a senhora comentou agora o trabalho noturno, tem alguma disposição a esse sentido ou foi liberalidade do empregador? então, Jonathan, infelizmente não tem. Mas vejam como o empregador foi bacana nesse seu caso Uhum, aí. Ele atendeu a uma função social da empresa, que é, na entendi. verdade, proteger. A gente sabe que no Brasil a violência à mulher é gritante, Uhum, né? Existe muito violência aos menores e à mulher. Então, foi uma forma que esse empregador viu
de dar uma maior proteção para suas empregadas. Tá? Certo. Perfeito, Ok. brilhante essa saída que a empresa teve, mas e se ele não Uhum. quisesse fazê-lo? Não Não precisava, tinha. tá? Não, Entendi. não precisaria, porque ela foi vítima, se a empresa quisesse pensar assim, ah, ela foi vítima de um fortuito. E foi mesmo, Uhum. né? Que é um fato É, e que está acontecendo por aí, entendi. tá? Então, Ok, professor, obrigado. nada. Agora, esse 389, queridos, é bem aplicado, tem que aplicar, ó. Prover higienização e método de trabalho, como a ventilação, iluminação, que se fizer, né, importante ao conforto das mulheres. Então, por exemplo, os sanitários, ó, tem que ter sanitário feminino e masculino, bebedouros, lavatórios, cadeiras e bancos em números suficientes, sem que a mulher trabalhe com esgotamento físico, instalar vestiários e armários privativos das mulheres. Então, é bem importante. Ó, escritórios, bancos, em que não seja exigida a troca de roupa, gavetas, escaninhos, fornecer gratuitamente os recursos de proteção individual. Então, aqui os EPIs, né? Normal, também aos homens tem que ser. Os estabelecimentos que trabalhem pelo menos 30 mulheres, isso aqui eu grifei porque cai muito, tá? Com mais de 16 anos de idade, terão local apropriado onde seja permitido às empregadas guardar sob a sua vigilância e assistência os seus filhos no período de amamentação. Veja, um monte de empresa não segue essa regra. Então, tem que ter lá um lugarzinho para ela ir com seu bebê amamentar, tá? Local ali que é o local, mas a maioria das empresas não tem esse local para guardar os filhos, nem é interesse da empresa, né? Que os filhos fiquem no local de trabalho. Mas, assim, em alguns lugares tem convênio com creches para as mães. Isso é extremamente importante, ó, com o SESC, LBA. Então, assim, essas creches do município. No Brasil é bem importante isso, porque se a gente for pensar que não tem ensino integral, seria muito salutar que as empresas dispusessem para as mães algumas escolas mais em conta. Mas quem que faz esse papel? Nós vamos estudar mais para frente. Os sindicatos. Geralmente os sindicatos têm um convênio, mas as empresas não querem nem saber. Tá? Ao empregador, isso aqui é aplicado, é compatível com a Constituição, tá? Então, é o mesmo peso que vocês viram lá do menor, 20 quilos. No caso do menor, né, vocês viram lá, as meninas, 15, né? Aqui é 20 ou 25 para o trabalho ocasional. E não está compreendido esse peso quando houver impulsão ou tração sobre trilhos. A gente já viu esse dispositivo do menor, é a mesma coisa, tá? As empresas com mais de 100 empregados de ambos sexos deverão manter programas especiais de incentivos e aperfeiçoamento da mão de obra, cursos, né, de aperfeiçoamento, programas de promoções. Aqui não é relevante. Esse capítulo da maternidade se aplica integralmente. Então, não constitui justo motivo para rescisão do contrato de trabalho, o fato da mulher, olha que antigo isso, ó, da mulher contrair matrimônio, né? Ou seja, hoje, hoje se fala em união estável, ou de estar sob o estado de gravidez. Infelizmente, queridos, esse capítulo aqui é para inglês ver, tá? Em inglês ver, vocês sabem muito bem como a mulher é discriminada. Eu estava vendo no Fantástico, não sei se vocês viram que nessa pandemia já temos 50 e poucos por cento, aumentou mais do que nos últimos 30 anos.
Nós temos um número bem maior de mulheres desempregadas do que homens agora na pandemia. E por que isso? Porque os filhos, muitas tiveram que ir para casa cuidar dos filhos, né? Então, assim, eu fiquei boba do dado, né? Maior número de mulheres desempregadas em 30 anos. Porque a gente não tem, infelizmente, essa proteção, esse incentivo das empresas de que as mulheres possam ter um lugar ali para colocar seus filhos. A gente não tem isso. A gente tem um problema grave no Brasil dos idosos e das crianças, que deveria ser colocado como prioridade do nosso governo, né? A educação, a saúde. Vocês viram, vai ser destinado não sei quantos bilhões para o Ministério da Defesa o ano que vem. Então, assim, nosso governo é um governo que não se importa com menores, idosos e com a saúde. Porque nós temos países como a Suíça, por exemplo, que por você ter pago impostos a vida toda, é uma tributação tão alta quanto a do Brasil. O Brasil é um dos países que mais tributa no mundo. Eu estava vendo isso numa revista Veja, que eu até guardei. Eu guardo as revistas que têm reportagens bacanas para eu falar para os meus alunos. E essa reportagem que eu vi na Suíça, ou Suécia, não bem ao certo, faz tempo já, eles têm casas adaptadas para idosos, tá? Olha só, o poder público coloca os corrimões e tudo mais, e eles disponibilizam para o idoso cuidadores, caso a família não possa fazê-lo. Então, assim, olha que formidável, você pagou imposto a vida toda e agora você vai ter essa retribuição em serviços públicos. Né? A mesma coisa é o ensino integral. O mínimo que você deveria ter como mãe, pai, é que seu filho estivesse na escola o dia todo para poder trabalhar. E, infelizmente, nós temos pouquíssimas escolas de período integral, né? Então, assim, essa questão da maternidade é 120 dias. Lembrar, tá? Que os períodos de repouso antes e depois do parto poderão ser aumentados em 2 semanas cada um. Isso lógico, né? Porque muitas mulheres não chegam ao 40º mês da gestação, outras passam um pouquinho. Em caso de parto antecipado, a mulher terá assegurado os seus 120 dias a contar do parto, assim, de quando ela se afastou, tá? É garantido à empregada durante a gravidez, sem prejuízo do salário e demais direitos. Aqui, gente, só fazendo um parênteses, muitas mulheres que têm, como eu, tá? Eu tive pré-eclâmpsia, né? Eu tive gêmeos, gravidez gemelar, então eu precisei me afastar várias vezes de uma faculdade que eu lecionava em Maringá. A gente sempre recomenda às mães, e a empresa faz isso, tá? Que você, se você passar de 15 dias de repouso, que você encoste pelo auxílio doença. Por quê? Porque a partir de 15 dias a empresa não tem mais responsabilidade. E também não é caso de licença maternidade. Então, é caso, quando a mulher precisa ficar em repouso, de auxílio doença. Tá? Daí as mães demoram um tempão para conseguir, mas você consegue retroativo. Porque a licença é só próxima ao parto mesmo. Então, assim, é garantido à empregada que ela não seja transferida de função ou transferida, né, quando as condições de saúde o exigirem. Dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a realização das 6 consultas médicas no mínimo, tá? É no mínimo, isso cai muito também, não é no máximo. É no mínimo 6 consultas que a mulher tem direito. Tem mulher que, por causa dessa situação de risco da gestação, ela precisa de muito mais que 6. Aquele que adotar ou obtiver a guarda também terá licença maternidade. É uma disposição muito importante. Cuidado, tá? Tem aluno que me pergunta, professora,
Mas tem que ser bebê essa adoção? Não, qualquer idade. Qualquer idade. Adotou, será concedida a licença de 120 dias. Salário integral, mediante atestado médico, é facultado à grávida romper o compromisso, desde que seja prejudicial à gestação. Em caso de aborto não criminoso, comprovado por atestado médico, a mulher terá um repouso de 2 semanas. Então, cuidado aqui, aborto, tá? Aborto é no máximo 2 semanas, é um repouso remunerado. Uma hipótese de interrupção contratual. Esse aqui cai muito também, a amamentação, né? Então, a mulher sabe que ela só vai ter, eu acho tão pouco, gente, eu que amamentei 2, só 2 intervalinhos de meia hora por dia, tá? Se ela estiver amamentando, ela tem o direito de meia hora cada dia, a partir de 6 meses de idade, né? Algumas empresas, o que fazem com essa meia hora cada um? Fornece para ela sair mais cedo, uma hora, tá? Então, ela sai assim. Eles preferem fazer desse modo. Aí a mulher que vai ver também, é uma conveniência aí da mulher, tá? Se ela prefere sair uma hora mais cedo, ou se ela vai ficar ali. Que mais? Aqui são as instituições que eu falei para vocês, né? Aqui já começa o coletivo, mas eu não vou começar, tá? Depois eu vou ter uma aula em que a gente vai começar a falar do direito coletivo. Então, é isso, queridos. Alguém tem alguma dúvida sobre o trabalho da mulher, menores? Bom, não se esqueçam que as atividades estão abertas para quem está com problemas de faltas aí resolverem até dia 11. Eu tenho falado nas minhas aulas, eu tenho agradecido, feito questão de agradecer os que sempre estão aqui, porque eu sei que não é fácil. Para nós, professores, também está um desafio gigante. Eu, por exemplo, estou sem viajar, né? O que para mim é ótimo, porque a gente não tem o custo, né? E o desgaste também de ficar pegando estrada e tal. Mas, por outro lado, eu estou aqui no meu escritório, desde cedo. Então, assim, a gente tem todo um esforço por outro lado, entende? Eu tenho que esperar baixar o vídeo, colocar no meu YouTube. Acabo indo para casa umas 11 horas. E quando eu vinha da FAP, eu chegava em casa às 11h20. Então, para nós não muda muita coisa, tá? Vocês têm que ver, analisar e valorizar que os professores estão falando por uma câmera. É muito complicado. Eu sei que a gente não pode exigir de vocês abrir o vídeo, né? Mas para nós foi muito diferente. Eu, por exemplo, leciono há 22 anos na modalidade presencial. Então, para mim, foi um desafio muito grande que a gente tem que ultrapassar, né? Vocês têm que pôr na cabeça uma coisa. Essa pandemia, na verdade, ela criou um novo normal. E vocês vão ter muitas pós-graduações pela frente, não é o caso da FAP, a FAP é ensino presencial, né? Quando voltar, voltamos. Mas vocês vão ter muitas pós-graduações por aí, em que o ensino vai ser telepresencial, vai ser online, que de repente vai ficar mais barato para vocês, e virou um novo normal. Tem doutorados, aí eu tive um colega de turma que defendeu o doutorado na USP online. Então, fazer o quê? Quando a gente não pode remar contra a maré, a gente vai a favor dela, tá? Adalberto, Aleph, o Aleph está aí? Não, né? Eu tenho visto, queridos, alguns alunos que, felizmente, é a grande minoria, tá? Que são reticentes
ao nosso ensino aqui. Não estão aparecendo mais, sumiram. E eu sei que não é internet, entende? Eu acho que estão com problema, assim, de aceitação da nova modalidade. Mas isso vocês têm que deixar de lado, porque é remar contra a maré, tá? Amanda Carolina, Presente. Anderson, Ana Beatriz, Bárbara, Bruno Henrique. Ah, Bárbara, já vi, Bárbara. Vou deixar no chat aberto. Bruno Henrique, não tá? Ah, tá sim, Bruno, já te vi. Clóvis, Presente, professora. Clóvis tá feito aí. Cristina também. A Dani sumiu. Evelyn. Paed. Fernanda. Fernanda Volpe. Giancarlo. Fernanda tá aqui, professora. Qual Fernanda? Nicole, né? Tá. Nicole. Giancarlo, não? Não. Heloíse. Isabela. Bruno, eu já te vi, pode deixar. Isis. Tá. Jean Carlos e Jean Clever. Presente. Jean Carlos, presente. Jean Cleverson, não? A Isis está aí, já vi. Isabela também. Jean Clever. Jonathan, está aí. João Pedro e João Vitor. João Vitor, presente. João Pedro também, já te vi, João. José Vitor. Presente. Kathleen. Presente. Leonardo. O Léo não está aí hoje. Larissa. Letícia. Presente. Lilian. Lineker. Presente. Liz. Lucas. Aqui. A Lisa já coloquei. O Lucas tá aí. Marcos Paulo. Presente. Maressa. Presente. Maria Eduarda. Maria Eduarda. Marina, não. Maiara. Presente. Milena. Milena presente, professora. Natália. Paulo Henrique. Rauane. Renato. Presente. Roberto. Roberto Henrique, eu já vi. E o Roberto. Presente. Ronaldo, não. Taylor. Presente. Thaís. Presente. Valdeir. Presente. Vitor. Vinícius. E o William. Presente. Eu vi aí. Beleza, queridos. Eu vou encerrar. Então, é o seguinte, a nossa próxima aula, que é amanhã, né? Vai ser uma revisão geral, tá? Vou pegar umas questões aí de concurso, vamos dar uma revisada na matéria para sedimentar para avaliação
E daí iniciamos o segundo bimestre com o direito coletivo do trabalho, ok? Boa noite a todos, bom descanso. Eu vou passar a chamada agora. Não se esqueça, então, quem quer abonar suas faltas, fazer lá as atividades. Beijos.